Olá, e no Viva Saúde de hoje a gente recebe o Dr. Jean Machado. Ele é anestesista e a gente vai falar um pouquinho sobre o uso e abuso de opioides. Quer saber sobre esse assunto? Então fica com a gente. Bom, eu recebo hoje aqui então o Dr. Jean. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje, para falar sobre um assunto que eu acho que é um assunto importante, principalmente no ponto de vista de alarmar as pessoas, né, sobre esse assunto. Mas antes quero agradecer a sua presença aqui. Aline, eu que agradeço, né? É sempre uma honra receber o convite de vocês e ter a oportunidade de esclarecer os nossos pacientes, o nosso público, sobre esse assunto que está ficando cada vez mais importante, tendo em vista as últimas ocorrências, né? Não só no nosso país, mas fora também. Com certeza. Doutor, vamos começar do começo? O que é um opioide? O opioide, na realidade, ele é uma droga que veio de uma planta, né? Da papoula. Então, se a gente for lembrar da história lá da China, a guerra que teve entre países da Europa e da China por causa dos opiáceos, né? E a morfina, por exemplo, é um bom exemplo dessa droga vinda dessa planta. Dali saíram outras drogas sintéticas, né? Que hoje a gente usa na área da saúde, né, mais potentes. Aí eu vou dar um exemplo de uma droga que é 100% sintética, é o fentanil, que é usado justamente na minha especialidade, que é a anestesia. Qual o problema dos opiáceos? Eles são drogas excelentes para o tratamento da dor, né? Só que eles causam dependência também. E a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil já foram apreendidos com traficantes quantidades de fentanil expressivas, e a gente sabe que eles costumam misturar com outras drogas, né? E tanto no tratamento lícito da dor como no uso ilícito existe um período de transição que houve, talvez, de um paciente que recebeu a medicação porque precisava, mas que às vezes causa dependência porque estava usando a medicação. E, doutor, essa dependência é porque essa droga, o que ela causa no corpo que a pessoa... É químico mesmo esse processo de dependência? Ou é só porque alivia a dor? Não, então, o opioide ele tem várias ações no nosso corpo, né? Não só de aliviar a dor. Nós temos receptores que receberam esse nome por causa dos opioides, que são receptores opiáceos, né? E além de mitigar a dor, também pode causar euforia, disforia, pode causar também alguns sintomas comuns dos opioides, que as pessoas que já usaram no hospital vão lembrar: coceira no rosto, náusea e vômito, constipação intestinal, né, prisão de ventre, e a dependência química. O que é uma dependência química? Às vezes as pessoas confundem um pouco. Ah, não, fulano é dependente químico porque ele é fraco. Eu ouso dizer que qualquer pessoa que for submetida a um tratamento prolongado com opioides fortes, ele vai se causar dependente. Não porque ele vai estar buscando aquela medicação por prazer, né? Porque ela também causa prazer. Liberação de dopamina, né? Aquela sensação de bem-estar. Mas não é por isso dependência química só. Às vezes, sem a medicação, a pessoa começa a se sentir mal, né? Começa a ter náusea, euforia, começa cólica, começa a ter espasmo muscular. Então a pessoa busca a medicação para isso parar, para esse sofrimento também parar. Aí já está em dependência. Inclusive, aquela pessoa que é adicta ao opioide, já por algum tempo, se tu, digamos assim, não, vamos trancar ela num lugar e não deixar usar, ela pode morrer pela falta do opioide. Então, por isso que quando a gente faz o tratamento, né, de desintoxicação de um paciente que é usuário de opioide, ele tem que ser, entre aspas, desmamado, que a gente chama, né, da medicação. Ela tem que ser tirada aos poucos e substituída por outras medicações até parar com tudo. Mas a morte é causada porque a pessoa pode se suicidar, alguma coisa assim, nesse sentido de não conseguir, ou é porque o corpo mesmo... O corpo mesmo pode entrar em falência pela falta da medicação quando ele já usa por muito tempo. E também a pessoa pode morrer pela medicação. O exemplo de overdose, né? Aí as pessoas, se forem lembrar daquele cantor, o Prince, que morreu, se não me engano, em 2016, ele morreu por overdose de fentanil. E qual foi o problema ali? Ele estava usando uma medicação que não era para ter fentanil e tinha, né? Então, provavelmente fabricado em algum laboratório clandestino. Ele usava porque ele tinha dor, aquele negócio que quem lembra que ele fazia aquelas
performance no palco, de saltar, de tudo mais, ele tinha muita dor, principalmente o membro inferior. Ele usava os opioides, mas não usava o fentanil. E tomou essa medicação, teve uma overdose, teve uma parada respiratória, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer, a morte pelo uso, ou no momento que tu quer tirar, também tu tem que ter cuidado, porque tu não pode tirar de repente a medicação desse paciente. E doutor, qual é o papel do anestesista, né, quando ele receita um remédio como esse para o paciente? Então, é importante dizer que assim, a gente não tem o mesmo problema nos Estados Unidos, né? Que é o abuso dos opioides. Como é que é lá? Hoje eles estão com um problema muito grande, inclusive nas boates, nos bares, eles têm o antídoto para o opioide, que é a naloxona. Dentro do banheiro, para qualquer pessoa, quando vê alguém caída no chão, injetar, porque aquela pessoa pode estar morrendo pelo abuso da droga. E hoje em dia é muito comum os pessoal falar de tomar alguns comprimidos, tipo, que antes chamam o êxtase também, mas outros comprimidos para ficar mais eufóricos. E o que acontece? Esses comprimidos clandestinos, a gente nunca sabe o que tem dentro. E pode ter opioide. Ou então, a pessoa que é adicta ao opioide, o uso pode chegar a uma overdose. Isso nos Estados Unidos começou muito por causa da indústria farmacêutica, que no início não se sabia muito os riscos do uso do opioide, e incentivou, né? Incentivou os médicos a prescreverem. E lá, naquela época, tinha uma certa facilidade de conseguir. Agora não. Agora, geralmente, é de maneira clandestina. Só que a população acabou ficando viciada. Hoje, nos Estados Unidos, morrem 200 pessoas por dia pelo uso de opioide, para ter uma noção do problema deles. Não é igual ao problema no Brasil. Aqui existe a Anvisa, existe uma vigilância, né? A gente sabe que houve um aumento do uso do fentanil em 2021, mas por causa da Covid-19, que ele era usado no hospital, não fora do hospital, e agora voltou a cair. E outras medicações, né, que podem ser prescritas para casa, parecem estar estabilizadas. Tem a metadona e a oxicodona que a Anvisa não consegue ter um controle por alguma coisa legal que eu não sei te explicar. Mas não é igual aos Estados Unidos. Mas qual o medo aqui no Brasil? Que a gente se tenha o mesmo problema do que dos Estados Unidos. Ao contrário dos Estados Unidos, o médico brasileiro ele tem mais receio de prescrever o opioide. Inclusive, às vezes acaba faltando. Aquele paciente que merecia receber não recebe, né? São mais cautelosos. Isso. Houve um aumento de 2009 para agora, um pouco no uso dos opioides em domicílio ou em casa para o paciente, mas a gente acredita que é para o tratamento do câncer realmente. Ou seja, o médico começou a aprender a usar e usar de forma correta. O que está preocupando no Brasil foi essa quantidade encontrada com traficantes, né? Ou seja, a droga está vindo, e um dos maiores cartéis é do México, está vindo por alguma fronteira e para baratear outras drogas, ela acaba sendo misturada com heroína, com cocaína. Então, as pessoas que são usuárias de outras drogas estão achando que estão consumindo heroína ou cocaína e estão consumindo junto fentanil. E o fentanil chega a ser 50 vezes mais forte do que a própria heroína. Mas vale a pena? Porque o fentanil ele é em conta, assim, mais barato? Porque às vezes Quando misturam qualquer coisa. Quando é feito clandestinamente, ele não é uma droga cara, para começar. Tá? Não é uma medicação cara do nosso arsenal farmacêutico, da anestesia que a gente usa durante, né, os procedimentos cirúrgicos. Ele não é uma das medicações mais caras, ele é barata. Só que a gente tem que lembrar que provavelmente essa droga está sendo conseguida de laboratórios clandestinos, que além de não sintetizar de forma correta, né, devem sintetizar drogas até mais potentes, né, que podem levar à morte com mais facilidade. Então, às vezes, a pessoa que já é usuária de alguma outra droga por algum tempo, acaba sofrendo uma overdose. Você sabe, mas ele usa tanto tempo, o que aconteceu? Na verdade, ele usou a mesma quantidade, porém, existia contaminantes ali. A gente tem essa droga nova lá, que o pessoal consegue ver, de zumbi, a K9, né? Pois é, o que é o... A K9 eles chamam de maconha sintética, mas não tem nada a ver com a maconha. Chamam de maconha sintética porque ela estimula, assim como o THC, os mesmos receptores canabinoides, só que de uma maneira muito intensa. O problema é que não existe nenhum controle em quem fabrica a droga. Então, já se encontrou fentanil, já se encontrou xilazina, que é um anestésico usado em veterinária, já se encontrou ketamina, que é um outro tipo de anestésico. Então, assim, não se sabe o que tem ali. E a pessoa que usa acaba sofrendo uma dependência muito rápida, né? E é chamada de droga zumbi porque realmente ela afeta a pele da pessoa, né? A pele começa a mudar de cor, a pessoa fica naquele estado catatônico que parece que é um zumbi mesmo,
na rua e bastante deprimente, né, para quem vê aquela cena. E é outro problema que os Estados Unidos estão enfrentando, e a gente já tem essa droga aqui no Brasil também. E lá, inclusive, tem locais onde essas pessoas elas podem ir para consumir a droga de forma consciente, assim, porque por conta de todos esses riscos, né, que se tem quando se consome essa droga desse jeito. Eu acho que assim, ó, existe um erro, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que a gente foca, e é certo também, né, focar na questão punitiva, né, do tráfico de drogas, merece prisão, o usuário também, né, tem que ter algum tipo de pena diferenciada, mas assim, ó, o Brasil e os Estados Unidos, eles ainda estão pecando que eles têm que focar em saúde pública, né, focar na prevenção disso aí. Então, hoje em dia, uma pessoa que não tem condições de pagar um tratamento de desintoxicação, ele tem que procurar o CAPS da sua cidade para ir dizer, olha, estou dependente químico, e lembrar que não existe só droga ilícita, existe droga lícita, existe o álcool, existe a nicotina, né, que as pessoas também podem ficar viciadas e podem procurar esses centros de atendimento, né? Isso é importante de enfatizar, porque eu acho que o que vai impedir que o uso de drogas, de qualquer droga, aumente, não é apenas a fiscalização, mas sim uma atenção em saúde pública, né? Impedir a educação, né? Nas escolas. E assim, eu acho que, como você falou, né, às vezes os médicos daqui do Brasil também, por enquanto, né, estão mais preparados, justamente porque existem leis, talvez aqui, né, a Anvisa, enfim, que seja mais regulamentado aqui, mas eu acho que o papel realmente começa com essa orientação, né, tanto quando vocês vão conversar com algum paciente, saber realmente, porque você estava me falando que essas drogas nem são para dores crônicas. Por exemplo, qual é um erro? É uma pessoa estar com uma lombocetalgia, que é dor nas costas, né? E o médico prescrever um opioide forte para essa pessoa, né? Não é o momento de usar isso aí. Aí eu vou dar um exemplo de uma morte que aconteceu aqui no Brasil de uma enfermeira, que está na internet, é só procurar. Ela começou para tratar uma dor no olho que ela teve, só que acontece, o médico prescreve um comprimido por dia. A pessoa toma um, a dor não passa. Não, eu vou tomar dois. A pessoa se automedica. Ela tomou uma cartela de 2 comprimidos de um opioide forte, ela pode se tornar dependente desse opioide. Essa pessoa, infelizmente, morreu por uma overdose, né? Porque ela tinha acesso a medicações mais fortes e acabou usando uma medicação e morreu de overdose com 42 anos. Então, a prescrição errada da medicação. Então, a gente não está aqui para tornar o opioide um vilão, até mesmo que as pessoas podem ficar com medo, né? Ah, eu não quero receber opioide. Se não é assim, quando bem prescrito, né, quando um acompanhamento médico, quando tem indicação, ele é uma excelente medicação, é um excelente fármaco. Eu vou dar um exemplo, as dores do câncer, elas são dores extremamente intensas, algumas vezes. E a única medicação que a gente consegue lançar a mão, que vai amenizar essa dor, é o opioide, mas sob supervisão do médico. Pacientes terminais também, né, para se dar alguma dignidade para o paciente, não vai deixar o paciente chegar ao final da vida dele sentindo dor. Né? Aquelas coisas básicas da vida, né? Não sentir fome, não sentir frio, não sentir dor, não sentir sede, né? Então, aí o médico vai voltar o seu arsenal farmacêutico para conferir isso aí, sabendo que é o final da vida daquele paciente. Cirurgia, ele é muito importante e não teria como fazer uma cirurgia sob anestesia geral, praticamente não tem como sem o uso de opioide. Então, até a gente está aqui para alertar sobre o uso errado da medicação. Isso, excesso, abuso, né? Enfim. Mas com certeza. E doutor, quando você fala que, por exemplo, essa enfermeira, né, ela tinha acesso muito fácil a essas medicações, dentro do mundo da saúde ali, existem também essa facilidade de, talvez um médico, um enfermeiro, eles... Existe. Infelizmente existe. Por causa do acesso fácil. O que acontece? Por ter o acesso, né, ali à medicação, às vezes uma pessoa que já tem propensão, né, no caso dessa profissional que teve essa infelicidade, não é porque ela não usava nenhum outro tipo de droga. Foi um tratamento que levou ela a ficar adicta a esse tipo de medicação. A facilidade que as pessoas que trabalham na área da saúde têm do acesso dessas medicações. Então, historicamente, a gente tem, inclusive a Sociedade Brasileira de Anestesia, que é muito vigilante sobre isso aí,
ela presta uma atenção muito grande em relação aos anestesistas do seu quadro e os anestesistas do Brasil para estar sempre fazendo o quadro epidemiológico desse problema de adição de medicação. Esse profissional ele tem que ser tratado por psicólogos, ele tem que ser afastado, né, geralmente do convívio ali com essas medicações, e ele pode ser reabilitado, inclusive, a voltar a trabalhar. Mas é claro, hoje o que a gente tem nos hospitais? A gente tem uma série de fatores dificultadores para que isso não aconteça. As medicações têm um controle na farmácia, elas vêm sob um lacre, elas têm que voltar quando sobram sob lacre também, lacradas. Então o hospital, com certeza, sabendo desse problema, também aumenta a vigilância. Mas é uma realidade, os profissionais da área da saúde acabam tendo mais acesso a esse tipo de medicação, infelizmente. E doutor, vocês conseguem identificar quando um paciente ele está começando um vício, assim? Vocês prescreveram e dali a pouco ele aparece de novo, aparece de novo? Está te esperando na frente da tua casa, alguma coisa assim? A gente chama-se do paciente que vai no shopping médico. O que é o shopping médico? Ele vai num médico e fala assim, olha, eu perdi a receita da medicação. Eu fui roubado. Roubaram a minha carteira e a receita estava lá. O senhor não me dá de novo a receita? Aí ele vai no outro médico. O meu médico é o doutor fulano, ele viajou e eu tomo essa medicação para dor. O senhor não dá? Aí ele consegue outra receita. Ou então ele vai na emergência do hospital. É muito comum um paciente que chega com uma dor que tu vê que não é uma dor real, né? Que o paciente está fingindo para receber a medicação. Então, o paciente que já está dependente, a gente consegue perceber muito bem. E geralmente o paciente acaba sendo agressivo, né? Porque quando tu fala, não, eu não vou te dar a medicação, ele responde com agressividade. Ou seja, é como um dependente químico, né? Imagina assim, quem já teve dependente químico em casa, que tentou negar a droga ou tentou, né, trancar a pessoa para não usar, como ele fica agressivo. É a mesma coisa. Então a gente consegue identificar, né? E daí o que faz? Então, esse paciente ele tem que ser encaminhado para tratamento, né? Tem que ver também, né, em que fase dessa adição que ele está, se ele não precisa ser internado de imediato, né, para desintoxicação. Uma conversa com ele, explicando. Geralmente eles negam, né? Geralmente o paciente nega que é a mesma coisa que a pessoa que usa álcool, abuso de álcool, ela tem dificuldade de aceitar o seu problema, né? Depois que ele aceita o problema, porque aí sim, né, que é encaminhado para internação, para desintoxicação, aí que como eu te falei, são usadas medicações para trocar até diminuir a dose e o paciente deixar de usar. Eu sempre falo que o melhor tratamento para uso de droga é nunca entrar nela, né, nunca usar a droga, né? Então, todo mundo que já acha que está ficando viciado, dependente, pode ser até dependente de álcool, né? Já tem que procurar ajuda o quanto antes. Porque os familiares também conseguem perceber, Sim. às vezes mais fácil que a pessoa, mas é realmente isso, essa resistência de conseguir buscar ajuda, porque parece que precisa perder algumas coisas para conseguir, às vezes, ter uma consciência de buscar alguma justamente coisa. a dificuldade de admitir, né, que está precisando de ajuda. Não é fácil, né, a gente pedir ajuda. É mais fácil a gente ajudar. Pedir ajuda não é fácil. Doutor, a gente já está chegando ao fim da entrevista e esse assunto foi tão interessante, né? Porque, assim, são coisas que parece que fogem um pouco da medicina, porque é um problema de saúde pública, enfim, ali, mas realmente está muito interligado com a questão de ser empático com as pessoas também, né? De entender a dor daquela pessoa, mas também entender até onde que pode ir. Como você falou, saber quando um paciente está ali, mas ele não está precisando de ajuda, né? Enxergar outros países como estão fazendo e às vezes comparar com o Brasil como é que está se virando em relação a isso. Mas eu espero que realmente leis sejam mais rígidas e o tráfico, né, seja repreendido para que não aconteça como está hoje, talvez, nos Estados Unidos, nessa situação toda, né, de pessoas, assim, zumbis, né, no meio da rua. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa vantagem de não ter tido esse erro lá dos Estados Unidos, né, até pelo contrário, a gente tinha, o médico brasileiro tinha mais medo de prescrever a medicação e isso acabou atrasando, mas acende um alerta agora, que é outra porta, que é o tráfico de drogas, né? E o uso do fentanil misturado com outras drogas. Então a pessoa pode ficar dependente por esse uso indireto e inclusive morrer de uma overdose, né, sem saber o que está. E pode morrer de uma overdose tomando um comprimido, né? As pessoas dizem, não, overdose só acontece com quem se injeta. Não, pode ser tomando um comprimido, pode ter uma parada respiratória e morrer numa festa, né, sem ter um amparo necessário. Então, conscientizar as pessoas, né, porque
é fácil a gente descobrir quando a gente está ficando viciado. É quando aquilo ali a gente não pode ficar sem. Hoje em dia até o celular, né? Às vezes quando a gente vê em qualquer lugar, a qualquer lugar a gente está preso no celular. Isso é um vício. Com certeza. E hoje você acha que os alunos que estão se formando em medicina, se eles não estão fazendo uma especialização na sua área, eles também têm essa noção de que eles... Tem. Eu sou professor na medicina, a gente tem justamente farmacologia, eu ministrava esta disciplina, né? E quando falava sobre os opioides, eu sempre chamava a atenção dos alunos. E se vocês não lembrarem de nada nessa aula, só lembre de uma coisa, que opioide forte é para dor aguda, não é para dor crônica. Não prescrevam opioide forte para dor crônica dos seus pacientes, né? Então, não existe não tem uma justificativa para prescrever um opioide forte para tratamento, por exemplo, de fibromialgia. Não existe essa indicação. Até a pessoa que tem fibromialgia pode um dia ter a necessidade de receber, mas não são medicações boas para tratar esse tipo de... E justamente porque a dor crônica, ela não passa. Então, você vai lá, toma o remédio, dali a pouco a dor vai voltar, porque é uma dor crônica, tem que fazer outro. Qualquer medicação que tu vai ter adição química muito rápido, ela não deve ser prescrita de forma crônica. Ponto final. Ótimo. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E o doutor é professor, né? Então fala super bem, explicou super bem. Imagina. A gente está sempre aprendendo. Uma aula, é verdade. O bom de ser professor é que a gente aprende sempre, todo o tempo. Muito obrigada, doutor. Obrigado. E o Viva Saúde fica por aqui. Eu quero agradecer a companhia de vocês e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais.